Salve rapaziada do YouTube, tudo de boa aí com vocês? O meu nome é Garil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aqui o unboxing review desse Gogeta da Kamione, né? O Super Saiyajin 4, que tá disfarçado aqui de Wolverine. Eu não entendi direito o que eles quiseram fazer, né? Eles infringiram um copyright da Disney, da Marvel no caso, né? Pra não infringir o da Bandai, eu não entendi direito, mas tudo beleza. Aqui tá, né? Ela veio disfarçada aqui. Bora abrir primeiro o corpo, né? Cara, eu esperei muito tempo pra ter um Super Saiyajin 4 do Gogeta, tá ligado? É minha transformação do Gogeta favorito e finalmente a gente tem não somente uma, mas 3 opções atualmente, né? Que é a versão B, que é translúcida, e também a da DF. Então bora ver se isso aqui vale a pena, rapaziada. Porque a Tons a gente sabe que a gente pode esperar uma qualidade muito boa vindo deles, né? Bora deslacrar aqui o boneco e bora ver como ele veio, né? Olha só, rapaziada, o que é isso aqui que caiu? Ah tá, isso aqui é o ombro pra transformar o corpo dele em Super Saiyajin 4 completo, né? Eu acho que muita pouca gente, eu acho que ninguém vai usar isso aqui no caso, né? Então, olha aqui, rapaziada, o corpo, mas claro, a gente não vai fazer uma review do Wolverine, né? A gente vai fazer do Gogeta. Então bora abrir aqui também, né? O que veio, os acessórios, que é o Gogeta, né? Veio as heads, o colete, tudo mais, né? Bora abrir aqui, ó. Nossa, meio pesadinho isso aqui, tá? Olha só, rapaziada. Muito, muito da hora. E subiu um cheirinho aqui, tá? Cheirinho de coisa nova. Ó, essa franja aqui faz diferença pra caramba no Gogeta, tá? Vocês vão perceber ao longo da review. Então, bora lá aqui, né? Abrir primeiro aqui esse blister principal. Foi bem fácil de abrir, tá? Achei que ia ser mais difícil. E olha só, rapaziada, o Gogeta Super Saiyajin 4 da Kamione, né? Quer dizer, não ele completo, mas vocês conseguem ver, mano, isso aqui, esse corpo aqui tá muito bonito, tá? Bora montar ele antes de fazer qualquer coisa, né? Bora aqui, então, aqui também ver como veio as heads, essas outras coisas. Esse plástico aqui é muito bom, né? Olha só, rapaziada, a head tá bonita, tá? Isso aqui tá muito bonito. Eu já falo sobre os traços, essas outras coisas, né? Porque esse aqui é um ponto polêmico dessa figure, que eu já quero falar sobre elas. Mas bora aqui montar o Gogeta, né? Primeiramente a gente vai ter que tirar esse antebraço, a head e colocar os coletes, né? Bora lá. Aqui é a primeira parte, né? Vamos pegar os antebraços aqui e colocar no boneco. Ok, eu fiz um pouco de força em off-screen, tá? Você tem que ficar rodeando assim, mas vai... Eu acho que com água quente vai ficar bem melhor, tá? Eu fiz aqui sem água quente só pra ver se conseguia. E beleza, eu vou tirar aqui o braço porque, mano, eu vi relatos que esse colete aqui, né, ele rachava atrás quando você tentava colocar ele direto assim, tá ligado? Então eu não vou arriscar, né? Tentar deixar o colete 100%, bora ver se consigo só com o braço, né? Passar o colete aqui pelo braço... de certo modo eu também vou forçar, não. Forcei não. Aí beleza, fica de boa aqui. Bora só colocar aqui o braço de volta. Ver se é fácil colocar, né? Provavelmente deve ser. E tudo certo. O colete tá quase colocado. Bora colocar agora esses croissant, né? Bora colocar o croissant, ó. Vocês conseguem ver que tem esse negócio. Tá preto, né? Se eu não me engano, do outro da Kamione eu não tenho, tá? Os outros Gogeta, ele era transparente, né? Mas tá tudo certo, ó. Você coloca aqui, ó. Só dá um caixinho. Só empurra, fica de boa. Agora bora pro outro. E vou lá, fica de boa. Agora finalmente, né, a última parte pro nosso Gogeta Super Saiyajin 4 ficar completa. Tirar essa head aqui do Wolverine, que se tiverem curiosidade e quiser olhar mais de perto. Tá parecendo mais o Fera do que o Wolverine, né? Mas enfim. Bora colocar aqui. E bora lá. E aqui está, rapaziada, o nosso Gogeta. E meu amigo, isso tá muito bonito, tá? Eu tive que colocar aqui mais perto do meu corpo pra encaixar a cabeça. Mas olha, meu irmão, isso daqui tá bonito, tá? Não tá feio não esse Gogeta. Obviamente, como vocês podem perceber, ele é um pouco mais slim, né? O que dá essa impressão dele ser um pouco mais magro é essa cintura, mano. Na real, bora ver os acessórios antes de chegar nessas polêmicas, etc. Ele veio com essas peças, né, do disfarce, como vocês já perceberam. Essa garra aqui até tá bem bonita, tá? Isso aqui foi bem caprichado, essas garras. Veio com esses braços cruzados, que tá mostrando muito provavelmente aí um vídeo de eu colocando ele e também como fica. E, meu amigo, esse braço cruzado eles fizeram bem, né? Porque o Gogeta anterior da Kamione
eles não colocaram isso aqui, né? Não era esculpido. Você tinha que tirar do boneco e colocar novamente, né? Tirar o colchão. E isso ocasionava muitas vezes em quebrar esse negócio e não tinha reposição, né? Eles não enviaram um extra. Então muita gente quebrou assim. E eles ouviram a comunidade, né? E colocaram agora já no próprio braço. Um up absurdo, ainda bem que eles ouviram a comunidade. Aqui tá um dos efeitos mais bacanas, né? O efeito dele quando ele vai enganar, fingir que vai dar um Kamehameha super poderoso no Omega Shenlong, né? Aí vai lá e dá isso aqui, mano. Isso aqui tá muito bonito, como vocês podem ver também na imagem aí com o Gogeta com ele, tá bem da hora. Eu gostei demais que eles colocaram isso daqui. E por último e não menos importante, temos esse rabo aqui que eu tava bem curioso quando saiu as imagens do produto finalizado, se era articulado ou não. E é articulado sim, rapaziada. Bora ver como funciona, né? Bora ver. Se é um arame, é uma espécie de arame sim. É um aramezinho que você consegue articular. É mais difícil aqui da ponta, tá? Na ponta não é tão articulado assim não. Tá ligado? Mas dá pra você fazer, ó. É um pouco mais duro, é um pouco durinho, mas você consegue fazer diversas poses. Eu não vejo isso como, nossa, completamente necessário pro boneco, tá? Mas é um bom aditivo aí, né? Eu do futuro vindo aqui dizer que eu discordo completamente da minha própria opinião, porque isso aqui é muito bom, tá? Agora em quesito de effect veio esse daqui, que eu achei que seria móvel, mas não é, tá? Essas hastinhas são fixas, mas é um effect bem bonito, como vocês podem perceber, casa muito bem com qualquer figure, cara. Fica muito bom, né? E muito provavelmente é pra ser, tipo, o início do Big Bang Kamehameha, porque aqui veio o gigantesco. E, meu amigo, isso daqui tá bem bonito, tá? É um plástico bem leve, tá? É oco por dentro, né? Como vocês podem ver. Mas é muito bonito, cara. E bora ver, que eu tava vendo gente falando que não conseguia encaixar isso aqui. Essa haste nesse negócio. Bora ver se eu consigo. É, eu fiquei com medo agora quando fiz isso. Eu muito provavelmente vou colocar off-screen. Mas uma coisa que eu também vi é que isso aqui, ó, por fixação, cara. Nunca vi isso aqui, cara. Deixa eu ver se fica na minha mesa. Ó, ficou grudado, tá? Não tem... Não é tipo, nossa, fica muito grudado. Mas fica, tá? Então, se você quiser colocar na sua estante, isso aqui... fixa bem, tá? Agora os rostinhos. E meu amigo, olha esse rosto aqui. Agora, rapaziada, ele veio com os seguintes rostinhos, tá? Veio com esse daqui sorrindo, bem bonito, tá? Eu já falo mais sobre o traço, sobre as polêmicas envolvendo dele, tá? Mas em questão de art style tá bem bonito. Veio esse aqui sério, né? Que muita gente vai usar ele. Veio também esse daqui com os dentes rangendo, bem bonito, como vocês podem ver. Veio também com esse daqui gritando, bem da hora. E claro, os meus dois favoritos. Esse daqui, cara, que tá muito Goku, inclusive. Dele de olhos fechados, sorrindo, mano. Esse aqui tá muito, mas muito bonito. E claro, quando ele trola o Omega Shenlong, né? Essa expressão aqui dele com a língua pra fora que tá muito bonita, cara. Essa daqui é a expressão favorita de geral, mano. A Tonsei mandou muito bem nela. Mas antes que eu me esqueça... Cara, uma coisa que eu tava vendo nas fotos que tava saindo sobre esse Gogeta era a diferença absurda que essa franja aqui extra tava fazendo na expressão, na silhueta desse Gogeta. Como vocês podem ver, essa aqui é a silhueta dele, né? Bem legal. Mas olha só a diferença que essa franja vai fazer nele. Cururim. Rapaziada, olha que coisa absurda, mano. Eu não sei o que acontece, mas vira praticamente outra figure, cara. Na real, a própria expressão parece que muda, mano. Olha só agora a silhueta que essa figure tem. Bora alinhar de novo, né? Tá meio desalinhado. Olha só, rapaziada. Vira uma outra silhueta, né? Eu não sei o que magia é essa que a Tonsei fez, mas ficou muito bonito. Eu preferi muito mais essa franja, inclusive, do que essa daqui. Como vocês podem ver, esse Gogeta veio com diversas mãos, sendo elas um par de mãos um pouco mais relaxada, também veio mãos agarradas e espalmadas, que também tinham uma opção que vinha com um pininho para você colocar o menor efeito que veio com ele, mão de corte, mão de pose de luta, obviamente, e claro, não menos importante, as mãos com punhos fechados. Mas enfim, o que eu tava falando das expressões, as polêmicas dela,
é que muita gente tava falando que esse Gogeta tava muito parecido com esse Trunks aqui. Mas e aí, será que tá? Separei aqui algumas expressões que os dois têm parecidas e bora ver aqui se realmente tá igual. Começando pelo rosto sério, cara, você consegue perceber que tá bem diferente, tá? Por mais que o estilo de arte seja parecido, esse Gogeta aqui tá bem diferente do Trunks, principalmente você consegue ver nos olhos. Eu não sei se é por causa do delineado que causa esse efeito, mas cara, parece que o traço que foi desenhado o olho tá diferente, tá? Além da escultura também da própria face ser bem diferente. Esse Trunks aqui tá um pouco mais bochechudo, né? Então eu não diria que só tá na mesma estilo de arte. Tem esse aqui também gritando que é a mesma coisa. A escultura dos dois tá bem diferente ao mesmo tempo que o estilo de arte tá parecido, tá? Como vocês podem ver, inclusive esse Trunks aqui tá bem mais expressivo, as linhas de expressões dele, né? Mas não tá parecido não. E aqui com os dentes rangendo que eu achei que tem a maior diferença, cara. Dá pra ver que realmente é parecido a escultura tudo, mas não é idêntico como estavam falando, rapaziada. Ou seja, é o estilo da Tonsen, e é isso que eu vou falar no próximo tópico, rapaziada. E rapaziada, sobre a conversa que eu queria ter sobre a Tonsen, é o seguinte: quem venceu? Ela ou a DF? E rapaziada, dessa vez quem venceu foi o consumidor. Porque o que acontece? O anterior, o Super Saiyajin Blue e o Super Saiyajin 1, a Tonsen tinha gato de lavada. Não deu nem chance pra Bandai, muito menos pra DF, que o rosto tava completamente estranhíssimo, né? Mas a DF conseguiu, cara. Conseguiu dessa vez equiparar e fazer um Gogeta Super Saiyajin 4 tão bom quanto o da Tonsen. Tem gente que fala até que é melhor. E é isso, cara. Quando finalmente a DF conseguiu equiparar, agora a gente tem duas vertentes. Gente que gosta mais do estilo da Tonsen e gente que quer mais o original, né? Que tem muita menos gente que quer essa vertente aqui da Tonsen e muita mais a original. E é isso que importa, rapaziada. O consumidor finalmente venceu quando a DF equiparou o jogo, tá? O que eu vejo gente falando mal dessa figure é sobre o estilo de arte, realmente. Ela não parece nem um pouco com o GT e a DF ganhou de lavada nesse quesito. Mas eu não acho uma figure tão ruim não, tá? Ó, o Trunks também falam, nossa, é o supra-sumo. Mas o estilo de arte dele, cara, é bem diferente do mangá, tá? O estilo de arte dele, a própria escala dele é bem diferente do mangá. E a gente meio que ignora isso. E é exatamente isso que eu tô fazendo com o Gogeta, tá? Eu tô passando um pano gigantesco porque eu realmente gostei demais dessa abordagem. Muita gente tá falando que é parecido com o Budokai. Budokai 3, no caso. É parecido realmente, mas é uma abordagem mais Tonsen Art Toys. Agora, uma coisa que me incomoda realmente é essa cintura, cara. Poderia ser um pouco mais grossa, né? Mas enfim, isso aqui era para ser falado nas considerações finais, mas eu decidi falar agora. Então bora partir para o que importa, que são as articulações. E rapaziada, bora lá. Esse Gogeta vai tudo isso para baixo, mas fazendo isso sai um pouco a face. E vai tudo isso para cima, auxiliado por causa da articulação aqui, tá? Inclusive aqui articula, tá? Ó, não sei se dá para ver muito. Uma articulação bem bestinha, mas articula uma ball joint padrão. Aqui também articula essas mechinhas e não interfere tanto assim no rosto, né? Agora, olha só, rapaziada, uma coisa também, o ombro. O ombro poderia ser um pouco maior, né? Porque do Goku Super Saiyajin 4, cara, é gigantesco. É, tipo, muito grande. E eu acho que aqui não ia casar por causa dessas colchões, né, do colete. Eu acho que ia limitar um pouco a articulação. E aí a gente entra no debate, será até quanto a gente tem que sacrificar a articulação? E não é o assunto desse vídeo. Aqui tá bem de boa, o giro no bíceps. Vai tudo isso aqui, o antebraço, e aqui é uma ball joint padrão, né? Como é Tonsen, o outro braço a gente tem que conferir também. Ó, vai tudo isso. Também o bíceps tá bem de boa. O antebraço faz isso aqui. E é uma ball joint normal, né? Não tem muito o que falar aqui. Agora, será que ele cruza os braços? Bora ver, rapaziada. Vamos ver se ele cruza os braços. Não chega a cruzar os braços, né? Mas se tu fizer, tipo, esse joguinho aqui, dá pra fazer, né? Um Gangnam Style aqui. Mas, infelizmente, não cruza os braços e é perceptível, né? Tem isso daqui, né? Tem duas camadas aqui que impede de ter uma articulação tão boa assim, né? De borboleta. Vai tudo isso aqui pra frente, né? Deixa eu tirar o braço do caminho. Vai tudo isso aqui pra frente. Tudo isso aqui pra trás, tá? A articulação pra trás é bem surpreendente. E vai pros lados também, tá? Caso você queira saber, mas é bem leve ir pros lados. O que vai realmente pros lados é aqui da cintura. Vai bem pros lados. Combinando os dois. Vai tudo isso aqui pra frente. Tudo isso aqui pra trás, né? E agora, as pernas. As pernas são um bagulho absurdo da Tonsen, né, rapaziada? Olha isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Ah, isso aqui roteia, tá? Rotaciona, no caso. Roteia é foda. É um roteador isso aqui. Olha só, rapaziada. A Tonsen
É inacreditável, né, o que ela fez aqui. Vai tudo isso aqui pra frente. Não tanta coisa, mas também não precisa tanto assim. Tudo isso aqui pra trás, nesse ângulo completamente estranho. Mas perceptível, né? Isso aqui não é é emborrachado. É um pouco emborrachado, não é tipo nível Bandai, mas é um pouco emborrachado, tá? E aqui é a mesma coisa. E... nossa... Toma cuidado, rapaziada. Ó como ficou. Nossa, não... Ou é da própria figura? Aqui eu não sei, né? Bora ver aqui o joelho. O joelho eu vi muita gente falando que tava duro a cópia deles. Esse aqui tá meio duro, mas tá bem de boa, tá? O joelho aqui foi bem de boa. Tem a articulação na canela aqui também. Bora ver o outro joelho daqui a pouco, tá? Não vou esquecer. A articulação da canela bem de boa. E o pé, né? Muito bom o pé. Agora aqui, a outra perna, bora ver a articulação do joelho. Bem de boa, tá? Não tá travado o joelho. Eu provavelmente tive sorte, tá? Não vou falar que é universal, porque Tonsei a gente sabe o controle de qualidade deles nas articulações. E a articulação aqui do calcanhar, bem de boa. E a perna, a mesma coisa. Rapaziada, as articulações estão perfeitas pra mim, estão no ponto, não estão nem tão duras, nem tão moles. Ó, vou fazer isso aqui pra vocês verem. A cintura tá meio mole, tá? Mas mesmo assim, cara, você coloca numa posição, ele fica de pé. Tá, eu testei aqui enquanto eu tava fazendo o vídeo, ele fica de pé. Então tá bem de boa, tá? Só coloca uma posição que ele fique de pé, né? Tá desequilibrado aqui, ó. Ele fica de pé. Ah, e também eu tô usando outro rabo aqui durante essa parte do vídeo, não sei se vocês perceberam. Dito tudo isso, bora fazer uns testes de escala e aproveitar também para fazer as considerações finais? Bora lá! Esse daqui é o Gogeta ao lado dos outros Super Saiyajin 4 que a gente tem até o momento. Esse Goku aqui é o da DF e por isso ele é um pouco maior que o da Bandai, tá? Então o Gogeta Tonsei, na teoria, é um pouco maior que o Goku Super Saiyajin 4 da Bandai, ao mesmo tempo que é menos bombado, cara. E esse efeito dele ser menos bombado não é por causa do braço ou por causa do peito, e sim por causa, novamente, dessa cintura que tá bem fina, cara. A Tonsei poderia ter feito um jeito, ou até mesmo refeito o torso pra ficar um pouco mais robusto, tá ligado? Mas eles infelizmente quiseram reaproveitar o molde, né? E agora, esse daqui são os meus dois Tonsei Art Toys ao lado um do outro. E rapaziada, esse Gogeta aqui tá um absurdo em qualidade. Como eu disse ao longo do vídeo, se a abordagem da Tonsei for o seu gosto, vale extremamente a pena ir atrás dele. Ele não é o definitivo de jeito algum, justamente por não ser tão fiel ao GT no traço do rosto, rapaziada. Diria que nem mesmo o da DF vai ser o definitivo, porque a Black Shark, uma empresa nova que tá surgindo aí, vai lançar esse Gogeta aqui e pelos renders, cara, vai ser um absurdo. Eu tô confiando que eles podem fazer o definitivo, tá ligado? Eu vou tirar um ponto do Tonsei por causa que teve muito reuso nele, tá ligado? Dos outros Gogeta. E a minha Quality Control, cara, eu não vou tirar nenhum ponto porque o meu veio perfeito, tá ligado? Por mais que aquele take tentando deixar ele em pé me deu um susto, mas o Quality Control tá ok, tá, rapaziada? Ele ficou de pé de boa, só foi aquele take mesmo que ficou meio estranho. Mas eu sei que pode ter algum problema de Quality Control no de vocês, tá ligado? A nota final que eu vou dar pra ele é 9, rapaziada. Não é o must have, mas eu recomendo demais você comprar se gostou dela. Infelizmente eu não vou trazer aqui um comparativo com o DF, porque eu mosquei em não pegar o DF e o preço já tá quase o mesmo do Tonsei. E eu sinceramente, se for pegar outro Gogeta Super Saiyajin 4, vai ser o da Black Shark. Mas é isso, rapaziada, esse foi o review, deixa o like, se inscreve no canal, fiquem com Deus e fui!